Irmãos e irmãs, o reino que Jesus veio inaugurar no mundo requer que se ponham abaixo as barreiras do egoísmo e da exploração para fazer de todos os homens e mulheres uma só família de filhos e filhas de Deus. E para acolhermos o presidente dessa celebração, o ministro Coronias, cantemos. A presença de Cristo entre nós, temos certeza que o reino chegou. Tudo de novo renasce de Deus, e o povo sente que o mundo mudou. Esse é o reino chegando. A fonte chorando, Jesus está vivo no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, para que nós possamos com dignidade acolher o reino de Deus que chegou entre nós, precisamos ter o coração limpo e as mãos limpas, a consciência tranquila. Ou seja, precisamos reconhecer os nossos pecados e pedir perdão a Deus por todas as vezes que nós não agradamos, não fizemos aquilo que devíamos ter feito, não fomos bons filhos, boas filhas, bons maridos, boas esposas. Cantemos. Eu peguei, Senhor, eu reconheço e não mereço o teu perdão, o teu perdão. Eu voltei, Senhor,
compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Jesus vai nos dizer que o reino de Deus está entre nós porque é sempre possível superarmos as cadeias da opressão e proporcionarmos a todos dignidade e liberdade. Leitura da carta de São Paulo a Filemon. Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa de tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Por esse motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, venho como estou agora, também prisioneiro de Jesus Cristo. Faço-te um pedido em favor de meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Antes ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que eu tenha de volta para sempre, já não como escravo, mas muito menos do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão do Senhor. Assim, se está em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se em alguma coisa te prejudicou, ou se alguma coisa te deve, põe em minha conta. Eu, Paulo, de meu punho o escrevo. Eu o pagarei, para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Vamos dizer? Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Todos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. E agora fiquemos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho da fé. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
sabia de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, não se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós hoje, Jesus nos quer ensinar duas verdades. A primeira é de nós não nos deixarmos fascinar, não nos deixarmos seduzir pelos falsos profetas, por aqueles que infernizam a nossa vida, por aqueles que querem que nós façamos parte do dia a dia deles, abandonando assim a verdadeira igreja, a verdadeira religião, os verdadeiros princípios, abandonando assim a nossa fé, a fé em Deus uno e trino, a fé que se alicerça na fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, a fé que todos os profetas nos foram anunciando, a fé que Jesus Cristo trouxe presente. Aqueles que querem que nós deixemos o reino de Deus trazido pela pessoa de Jesus, e na pessoa de Jesus, para irmos atrás daquele reino que não foi anunciado por Ele, nem tampouco trazido por Ele. Somos obrigados hoje a olhar para esse texto, a abandonarmos as correntes e filosofias do mundo que não nos levam para lado nenhum. Propaganda, muitas propagandas. Vivemos num mundo onde se vende tudo, se vende as desgraças, a pobreza, a miséria, tudo é colocado na praça pública. Mas cadê o homem? Cadê a verdade? Cadê o amor? Cadê a justiça? Cadê o perdão? Nós hoje somos constantemente levados a olhar para mensagens trazidas pela televisão, a mensagem da vingança, a mensagem do olho por olho, dente por dente, a mensagem de salva-se quem puder, que o resto se dane, contando que eu salve a minha vida. O Jesus hoje nos diz: nós não podemos, como cristãos e cristãs, não podemos nos deixar levar por essas pessoas que são falsas, pessoas que trazem máscaras dentro delas mesmas e nos querem enganar, nos querem derrubar. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é a iminência do Filho do Homem. Ninguém sabe quando virá o Filho do Homem. Se de um lado essas pessoas dizem que elas são as verdadeiras, são as únicas que possuem, que fazem bem, que conseguem pensar, e muitas vezes até pessoas de outras igrejas dizem que ser católico está fora da moda. Ser católico é ser implantação. Ser católico é ser idólatra. A nossa religião é que é verdadeira. A nossa igreja que fala certo. Vinde aqui, convertei-vos. E algumas pessoas até dizem: quando eu era católico eu não sabia nada. Depois que eu virei crente, sei tudo da Bíblia, sei tudo sobre Deus. Portanto, você que é católico, venha
Talvez aqui vocês não sejam bombardeados pelos nossos irmãos que passam pelas portas dia após dia. Aqui, existe isso? Quantas vezes as pessoas batem a nossa porta? Olha, veja essa revista, olhe para aqui, venha para a minha igreja. A minha igreja que é verdadeira. Jesus está dizendo hoje, não sigas essas pessoas. Não des ouvido a essas pessoas. Porque o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ficai a saber que o reino dos céus está no vosso meio. Muitas das vezes a gente foge de nós mesmos, querendo procurar a verdade longe de nós. Queremos procurar Deus longe de nós. Nós nos esquecemos que Jesus fala, Jesus atua no nosso coração, na nossa consciência, na nossa cabeça. Jesus está tão presente no nosso meio do que nunca. Nós precisamos descobrir e reconhecê-lo quando nos reunimos. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Se lá fora apregou um Jesus sem cruz, um Jesus que não passa pelo sofrimento, um Jesus que não luta, um Jesus que é um Jesus fácil, um Jesus sem cruz, lembremos-nos das palavras de Jesus. O Filho do Homem vai ter que sofrer. O Filho do Homem vai ter que padecer. O Filho do Homem vai ter que ser crucificado. O Filho do Homem vai ter que morrer. Mas depois da morte, ele há de ressuscitar. O que Jesus quer dizer com isso, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus quer dizer que não há vida boa sem trabalho. Não há sacrifício, não há comer bem se você não for ao mar pescar, não for à lagoa pescar. Não há quem tenha nota boa se não estudar primeiro. Não há quem passe direto na escola se não se empenhar nos estudos. Vocês que são jovens, vocês que são estudantes que estão aqui dentro da igreja, lembramos que para você ter a nota 10, você precisa estudar. Se você não estudar, você dança na hora da prova. Então Jesus está falando para vocês, fala para todos nós. Para que nós sejamos boas pessoas, nós precisamos de nos esforçar, cultivar as virtudes. Para que nós sejamos pessoas educadas, nós precisamos nos educar. Precisamos escutar. Precisamos aprender com os adultos, com as pessoas que estão educadas. Precisamos sentar no banco para ouvir a educação. Precisamos ser dóceis aos ensinamentos. Precisamos saber compreender. Precisamos saber dialogar com os nossos filhos, com as nossas filhas, para que entre nós haja harmonia, haja alegria, haja compreensão. Precisamos nos humilhar para que Deus nos exalte. Precisamos ser discípulos para que os outros nos entendam e nos compreendam. Tudo isso é sacrifício. Tudo isso implica renúncia. Tudo isso implica passar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a estrada que leva à perdição. E como são muitos os que passam por lá? Nós não nos devemos preocupar com o fim do mundo. Devemos nos preocupar, sim, antes com nos comportarmos bem, com viver bem, fazer bem no dia de hoje. Por exemplo, hoje vocês que vêm à missa já cumpriram o vosso dever. Ganharam o vosso dia. Se tocar a trombeta hoje, aqui e agora, a trombeta no fim do mundo, todos nós aqui seremos arrebatados e veremos o Filho do Homem vindo com poder e glória sobre as nuvens. Significa que o reino dos céus estará acontecendo já entre nós, aqui nesse preciso momento, porque nós estamos unidos. Mas isso, todos aqueles que acolhem o reino dos céus, todos aqueles que o reconhecem, dentro deles e no meio deles não pode haver divisões, não pode haver quem escravize e não pode haver quem é escravizado. Ouvimos na primeira leitura, Paulo escreve para Filemão e diz: Filemão, quero elogiar, quero que você entenda, quero que você saiba que o gesto caridoso que você está fazendo, que você fez, é um gesto inesquecível. Paulo
Paulo estava falando isso para Filemão, não por acaso. Filemão, ele era o proprietário, ele tinha um escravo. E o seu escravo se chamava Onésimo. Por uma rixa que não se escreve aqui no texto, uma briga que houve, não sei se Filemão teria sido prejudicado, teria sido roubado, ou o Onésimo teria fugido por causa dos maltratos. Filemão pegou o Onésimo e o levou para a prisão. Ficou preso. E lá dentro da prisão se encontrou com Paulo, que nessa altura também estava preso, e Paulo começou a falar sobre Deus na prisão, começou a evangelizar, começou a catequizar os presos que estavam lá dentro. E Onésimo se converte. Depois de se ter convertido, ele se colocou ao serviço dos irmãos lá dentro do presídio. E por isso é que Paulo diz que Onésimo foi útil a todas as pessoas que estavam lá dentro com ele, inclusive a próprio Paulo. Agora, tendo sido solto, Onésimo vai ter que voltar para a casa do seu patrão. E quem é o patrão? Filemão, que o tinha mandado para a cadeia. Com que cara é que Onésimo haveria de olhar para Filemão? E qual seria o comportamento de Filemão para com Onésimo? Então Paulo resolve escrever uma carta. Filemão, meu querido irmão, receba Onésimo não como escravo, mas como irmão, porque ele fez uma coisa extraordinária. Ele se converteu. Quando era teu escravo, te era útil, mas em menor escala. Ele te servia como escravo e temia, obedecia às suas ordens e cumpria tudo aquilo que você mandava fazer por medo, por temor. Mas agora que eu o devolvo como irmão, porque foi gerado na prisão, como o próprio Filemão tinha sido gerado por Paulo, tinha sido evangelizado por Paulo, isso significa que agora, tanto Filemão quanto Onésimo eram irmãos um do outro, porque tinham sido evangelizados, tinham se convertido por causa da pregação de Paulo. E então eles são irmãos. E se são irmãos, nós sabemos na lógica que os irmãos não se escolhem, eles se acolhem. Então, como eles se acolhem, agora é necessário que Onésimo seja acolhido por Filemão como irmão, e Filemão acolha Onésimo como irmão. E então a relação que existirá entre eles já não é de patrão e escravo, mas é uma relação de irmãos. Os serviços que Onésimo haveria de prestar a Filemão não o faria como se fosse um escravo, e sim como alguém que vai servir o seu irmão, como alguém que vai fazer uma obra de caridade a um parente, como alguém que vai fazer bem a uma pessoa que ama, como, por exemplo, o senhor Jairo falou há pouco, antes de começar a missa, que ele deu um banho ao pai dele. Então a relação daquilo que a gente faz, ele não fez porque era patrão, era senhor. Ele fez aquilo porque ele é filho e deu banho ao pai. E o pai também, o meu filho me ama, ele me deu banho. A minha filha me ama, ela gosta de mim, ela faz isso por mim. A minha filha cuida de mim. E eu, que sou o próprio filho ou a própria filha, vou estar ao serviço da minha mãe com o intuito, com o espírito de que eu estou fazendo uma obra de caridade. É um dever meu como filho, é um dever meu como filha, fazer bem, cuidar da velhice do meu pai, da velhice da minha mãe. Agora, se ela fosse minha patroa, se ele fosse o meu patrão, eu agiria, se eu fosse escravo dele, eu viria nesse serviço uma escravidão. Não é assim? Eu viria nesse gesto uma obrigação, não por caridade, não por amor, mas por temor. Se eu não fizer isso, eu vou ser castigado. E como Onésimo já estava preso, o medo aumentaria. Se eu não for obediente, se eu não cumprir, eu vou parar de novo na prisão. Para não parar na prisão, então eu tenho que me submeter àquilo que estamos falando. Vejam a importância do porquê que a carta de Paulo é
imprescindível na relação entre Filemão e Onésimo. Esta carta de Paulo não só é importante para aqueles homens, como também é importante para todos nós, nos nossos relacionamentos. Nós precisamos nos acolher e não nos dispersar. Aquelas pessoas que nos fizeram mal, nós não podemos nos vingar delas. Nós devemos compreender essas pessoas, nós devemos perdoar essas pessoas, nós devemos acolher essas pessoas como nossas irmãs e irmãs e dizer como Jesus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essa é a dinâmica. Mas para chegarmos até lá, nós precisamos compreender a lógica do reino dos céus que está entre nós. Essa lógica do reino de Deus que está entre nós se faz presente de uma maneira mais plena e cheia na pessoa do próprio Jesus, que é o nosso caminho, a verdade e a vida. Aquele que nos conduz ao Pai. Sem Ele, ninguém chega ao Pai. Então, tendo-o entre nós, precisamos gritar bem alto: o reino dos céus já está entre nós. Amém? Amém. Agora vamos nos colocar em pé para apresentar a Deus nosso Pai as nossas súplicas. Digamos todos juntos: Senhor, venha a nós o vosso reino. Conservai-vos, Senhor, no vosso amor, todas as comunidades cristãs. Senhor, venha a nós o vosso reino. Tornai-vos sólidos com os irmãos e irmãs em dificuldade. Senhor, venha a nós o vosso reino. Auxiliai-nos na construção do mundo fraterno e solidário. Senhor, venha a nós o vosso reino. Abençoai as instituições e as pessoas que se dedicam ao ensino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Amparai-vos os enfermos e os ministros da comunidade. Senhor, venha a nós o vosso reino. Diante do vosso Pai, colocamos as nossas preces, feitas com muito carinho, com muita fé, com muita confiança e esperança em vós. Atendei as mãos do vosso agrado, do Cristo, Senhor nosso. Amém. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas compartilhar. Seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Lancei, Deus, sobre o nosso sacrifício um olhar de perdão e de paz, para que, celebrando a paixão do vosso Filho, possamos viver o seu mistério. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra viva pela qual tu criastes, ele é o nosso Salvador, o Senhor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, em nome do povo santo do vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associados a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, o Pai, vós sois santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estamos para ser entregue, abraçando o nome da paixão, ele como o pão. Dando graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou um cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Bento XVI, com o nosso recém-nomeado Bispo, Monsenhor João Francisco, o nosso administrador diocesano e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo especial, estes cujos nomes estão aqui: Benjamin, Esmeral, Alvin, Adalgisa, Paulo, Pedro, Cleves, falecidos da família Bernardo, Silveira, Schmidt, Pereira, Medeiros, Antônio Pereira, 3 meses de falecimento, João Fernandes, Valor, Eurico, João Batista, Marli, família Rocha, família Santos, família Moreira. A quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo também parte igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também de todos os outros irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida, a acolher junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, de modo especial, as pessoas que celebram a missa de ação de graças, os seus santos devotos, Vaneli, Espíndola, pelo seu aniversário natalício, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãs e irmãos, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrando de todos os males, ó Pai, dando-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto dentro da esperança aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirado do pecado do mundo, Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem dessossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Por causa daquele reino, 1000 vezes eu me enganei, tornando o caminho errado. Errando quase acertei, chegava ao cair da tarde e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Oremos. Fortificados por este alimento sagrado, nós vos damos graças, ó Deus, imploramos a vossa clemência. Fazei que perseverem na sinceridade do vosso amor aqueles que fortalecestes pela infusão do Espírito Santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos e de paz que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Essa mulher